Olá, que bom que você veio. Eu sou o professor Maurício Peixoto e você está no canal Aprendiz em Saúde, um canal que te ensina a aprender e a pesquisar. Quando você imagina um cientista, provavelmente pensa em alguém usando jaleco branco, cercado de microscópios, tubos de ensaio e equipamentos de laboratório. Essa é a imagem que aparece em filmes, séries e até em muitos livros escolares. Mas aqui vai uma pergunta que pode mudar completamente a forma com que você enxerga a ciência. E se eu te disser que essa imagem está incompleta? E mais do que isso, e se eu te disser que você pode agir como um cientista sem nunca ter entrado em um laboratório? Nesse vídeo vamos falar sobre uma das maiores confusões sobre o que significa ser um cientista. Porque ciência não é apenas uma profissão. E também não é algo que pertença apenas a físicos, químicos e biólogos. Na verdade, ser cientista é uma forma de pensar e investigar o mundo. Isso vale para historiadores, sociólogos, médicos, psicólogos, educadores e outros pesquisadores em ciências humanas. Se você estuda, pesquisa ou simplesmente gosta de entender melhor a realidade, esse vídeo pode mudar a sua maneira com que você enxerga a ciência. E talvez até a forma como você enxerga a si mesmo. Aqui temos um problema. A cultura popular construiu uma imagem muito específica do cientista. O cientista é frequentemente retratado como solitário num laboratório, realizando experimentos complexos com substâncias químicas ou equipamentos sofisticados. E essa imagem não é totalmente falsa. Mas quando reduzimos a ciência a esse cenário, criamos um problema. Acabamos esquecendo que a ciência é, antes de tudo, uma maneira de investigar perguntas sobre o mundo. E essas perguntas podem surgir em contextos diferentes. Na natureza, na sociedade, na cultura, na mente humana, onde quer que seja. A ciência começa com curiosidade. Por exemplo, Charles Darwin, você conhece, né? Quando a gente pensa nele, pensa logo na teoria da evolução. Pois é, ele nunca entrou num laboratório. É isso. Darwin não começou a sua trajetória científica dentro de um laboratório. Na verdade, ele começou com algo muito mais simples. Curiosidade. Desde jovem, Darwin tinha o hábito de observar a natureza com enorme atenção. Ele colecionava plantas, fósseis, insetos, passava horas observando as mínimas diferenças entre uma espécie e outra. Mais tarde, durante a sua famosa viagem no navio HMS Beagle, ele continuou fazendo exatamente isso. Observando, comparando, registrando padrões. Ao longo de muitos anos, essas observações levaram a uma das ideias mais revolucionárias em ciência. Mas repare algo importante. Darwin não começou com uma teoria. Ele começou com perguntas. Essa é uma das primeiras coisas onde começa a ciência. Se Darwin começou com perguntas, então talvez o laboratório não seja o elemento mais importante da ciência. Então surge uma questão fundamental. O que realmente define um cientista? Ser cientista não significa apenas realizar experimentos. Na verdade, a ciência começa muito antes disso. Ela começa com uma postura intelectual diante da realidade. Podemos resumir essa postura em 3 elementos fundamentais. Primeiro, curiosidade disciplinada. O cientista não se contenta com explicações superficiais. Ele se pergunta: por quê? Como sabemos disso? Existe evidência? Segundo, investigação sistemática. Perguntas são importantes, mas a ciência exige mais do que curiosidade. Ela exige método, ou seja, observação cuidadosa, coleta de evidências, análise crítica. Terceiro, disposição para revisar ideias. Uma das características mais importantes da ciência é a sua disposição para admitir que podia estar errada.
Boas ideias não são protegidas por autoridade. Elas precisam resistir à crítica. Como disse Carl Sagan, nós tornamos nosso mundo significativo pela coragem das nossas perguntas e pela profundidade das nossas respostas. Quando entendemos a ciência dessa forma, percebemos algo importante. Ela não pertence apenas às chamadas ciências naturais. Por exemplo, pense no trabalho do sociólogo Max Weber. Weber investigou relações profundas na estrutura da sociedade, a relação entre religião e economia e a formação das instituições modernas. Ele não utilizava microscópios ou tubos de ensaio, mas fazia algo essencialmente científico. Formulava perguntas, coletava evidências históricas e sociais e construía explicações para fenômenos complexos. Outro exemplo importante vem da antropologia. Claude Lévi-Strauss investigou padrões culturais e estruturas simbólicas presentes em diferentes sociedades humanas. Seu trabalho mostrou que culturas aparentemente diferentes acabam compartilhando as mesmas estruturas profundas de pensamento. Mais uma vez, não havia laboratório, mas havia investigação sistemática. A própria ideia de ciência foi profundamente analisada por vários filósofos. Um dos mais importantes foi Karl Popper. Ele propôs 2 critérios para distinguir teorias científicas de teorias geradas pelo senso comum. Uma delas é a sua capacidade de explicar fenômenos. As teorias científicas tendem a explicar os fenômenos melhor ou de forma mais ampla ou uma quantidade maior de fenômenos do que as chamadas teorias do senso comum. Mas, principalmente, uma teoria científica ela é capaz de ser testada e potencialmente ser refutada. Ou seja, uma teoria científica corre o risco de se mostrar errada. Essa ideia mudou profundamente a forma como nós entendemos o progresso científico. Outro pensador foi Michel Foucault, que estudou como diferentes formas de conhecimento científico surgem dentro de contextos históricos estabelecidos específicos. O seu trabalho mostrou como a ciência é também influenciada por fatores sociais e culturais. A ciência não está afastada do mundo de onde ela aflora. E essas ideias, Popper de um lado, Foucault de outro e outros, têm alterado profundamente a nossa compreensão do que seja ciência. Então chegamos ao ponto central desse vídeo. Ser cientista não significa necessariamente trabalhar em um laboratório. Ser cientista significa adotar uma atitude intelectual frente ao mundo. Uma atitude baseada em curiosidade, questionamento, investigação e compromisso com as evidências. Sempre que alguém investiga uma pergunta com honestidade intelectual, sempre que alguém busca compreender melhor a realidade, sempre que alguém está disposto a revisar suas próprias ideias em função de novas evidências, a ciência está acontecendo. Se você é estudante, pesquisador ou alguém interessado em compreender melhor o mundo, eu te dou agora 3 dicas para que você possa desenvolver uma atividade mais adequada para esse teu objetivo. Primeiro, aprenda a fazer perguntas melhores. Boas perguntas são o motor da ciência. Segundo, desconfie das explicações fáceis. A realidade costuma ser muito mais complexa do que a gente pensa. E terceiro, busque evidências antes de aceitar conclusões. Esse é o motor mais importante para a sua mentalidade e sua atividade científica. A ciência é uma das ferramentas mais poderosas que a humanidade já desenvolveu para compreender a realidade. Mas ela não pertence a um grupo específico de pessoas. Ela não pertence apenas ao laboratório. Ela pertence a qualquer pessoa disposta a investigar o mundo com curiosidade, rigor e honestidade intelectual. E toda vez que você faz isso, de certa forma, você também está praticando ciência. Se você quer aprofundar essa ideia e entender como desenvolver a mentalidade científica nos seus estudos, na sua pesquisa, em um próximo vídeo eu posso mostrar como funciona o pensamento científico na prática. Então deixe uma mensagem aqui embaixo com a expressão pensamento científico. Esse é um dos conceitos mais importantes
para quem quer estudar melhor, pesquisar melhor e compreender melhor o mundo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!